O médico indiano afirma que um antigo texto ayurvédico, de aproximadamente 5.000 anos atrás, segundo ele, descreve um vírus semelhante ao atual coronavírus. Mas será que existe realmente uma correlação entre as escrituras milenares e o novo coronavírus? Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos trazer aqui um fato curioso. Acreditem vocês que um médico indiano afirma que o coronavírus, ou algo semelhante a ele, já foi previsto há 5.000 anos atrás, em um texto antigo, e que provavelmente em épocas remotas esse vírus já foi enfrentado por nossos antepassados humanos. Vale lembrar que esse aqui é um vídeo informativo de um fato curioso. Se trata de um vídeo para dizer que o vírus surgiu há 5.000 anos atrás, etc. É bom deixar bem claro, porque as pessoas acabam, enfim, destilando ódio, falando besteira, achando que a gente está querendo fazer apologia a ideias malucas, e não é esse nosso intuito aqui. A gente traz um assunto interessante e deixa aí para vocês debaterem de forma saudável, tá bom? Então é um vídeo informativo, ninguém aqui está afirmando nada, ok? Bom, Simita Naran é um médico indiano que fundou a terapia Ayushakit Ayurvédica e o subsequente império de hospitais que afirmam ter tratado mais de 1 milhão de pessoas em 108 países que sofrem de uma série de doenças, incluindo asma, artrite, diabetes, estresse e infertilidade, fora outras enfermidades também. Tudo isso com terapias desintoxicantes de Panchakarma e planos de dieta personalizados. Olha, esse assunto do Panchakarma, que são considerados dietas desintoxicantes milenares, que são técnicas milenares, é um assunto interessante. Se vocês quiserem, nós podemos abordar isso aqui no canal. Eu acho um tópico interessante e tenho certeza que vocês também vão gostar. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, fala pra gente aí nos comentários, tá bom? E também todos esses tratamentos através de dietas desintoxicantes são complementados com fitoterápicos. E agora esse médico e cientista indiano afirma que um contágio semelhante ao coronavírus foi detalhado nas escrituras antigas de 5.000 anos de idade, o Charak Samhita. Agora, será que esse texto antigo realmente estava falando do coronavírus? Bom, curiosamente, tem um capítulo específico dessa escritura antiga que se chama Crime, e detalha como impedir que um patógeno antigo chamado Mahasukhisma se espalhe entre os seres humanos. Foi gravado como sendo tão pequeno que não podia ser visto a olho nu, o que significa que o inimigo viral era tão minúsculo que os médicos precisariam de instrumentos especiais para vê-los, e isso foi há 5.000 anos atrás. Ou seja, o que sugere que essa sociedade antiga de 5.000 anos atrás, segundo essa crença e segundo especulações, poderiam ser uma sociedade avançada, que poderiam ter até uma espécie de um microscópio ou algo do tipo. Existem várias teorias, algumas até mirabolantes, outras interessantes acerca do assunto. Na verdade, pouca gente conhece essa história aqui no Ocidente e a gente pode se aprofundar para tentar entender mais esses mistérios dessas sociedades antigas da Índia. E aí é que o Dr. Naran fica entusiasmado e ressalta que o Chakra Samhita ou Samhita também disse que esse patógeno afetaria o sistema respiratório de pacientes não só naquela época, mas também no futuro. Além disso, os sintomas clássicos da doença foram anotados como congestão severa, falta de ar e muita tosse. Bom, e segundo o curandeiro e médico espiritual, as escrituras antigas mostram claramente que essa infecção pode resultar na morte do sofredor. Bom, isso foi informado pelo India Today. Bom, mas e aí? Será que tem como a gente afirmar que existe uma correlação entre o coronavírus e esse patógeno antigo de 5.000 anos atrás? Veja bem, segundo alguns especialistas, não há como argumentar que as correlações entre a doença descrita nas escrituras ayurvédicas e o coronavírus atual são atraentes e não totalmente desinteressantes. Mas, olhando a descrição antiga de outra maneira, ela não descreveu simplesmente um resfriado comum
que na antiguidade muitas vezes teria causado sintomas até mesmo com efeitos desastrosos. Vale lembrar que nem todos os povos no passado tiveram contatos com vírus como o influenza ou vírus como o que causam outros tipos de resfriado. Então, por conta de falta de anticorpos, um simples resfriado antigamente poderia causar grandes pandemias, epidemias locais e matar muitas pessoas naquele tempo. Agora, por outro lado, existem também algumas pessoas que defendem a tese de que realmente o coronavírus apareceu há 5.000 anos atrás e que essas escrituras antigas estariam realmente falando desse patógeno que apareceu agora. Segundo a análise deles, o coronavírus apareceu há 5.000 anos atrás, provocou a morte de muitas pessoas, foi combatido, foi vencido, foi erradicado ou simplesmente desapareceu com o tempo e agora ressurgiu. Agora veja que interessante, esse texto antigo, ele descreve exatamente a maneira como eles trataram essa epidemia local. Segundo eles, o primeiro ato era isolar os pacientes que estavam com sintomas e que eles não deveriam ser alimentados para prevenir a doença. Aí você deve estar perguntando agora, nossa, mas que ignorância, eles deixavam a pessoa sem comer, a pessoa morrer de fome. Pelo contrário, eu não sei se vocês já ouviram falar em jejum intermitente. É interessante que vocês estudem sobre jejum intermitente, eu posso estar falando sobre isso aqui também. Segundo o olhar de alguns especialistas, o jejum intermitente pode até mesmo reverter o diabetes, mas comprovadamente ele pode controlar o diabetes. Ele pode auxiliar no combate a várias doenças. Existe também um relato interessante que eu li uma vez de um paciente que estava com uma infecção grave e que iria morrer. Então, um médico optou fazer o jejum intermitente enquanto ele estava na cama. O jejum intermitente, ele faz uma verdadeira faxina no seu corpo. Logo, segundo alguns estudos, o jejum intermitente faz aumentar o número de anticorpos que combate essas infecções. Isso segundo os estudos, não sou eu que estou afirmando, ok? É bom deixar isso bem claro. Então por isso que a prática de deixar o paciente isolado e sem comer nada, como é descrito nesse texto antigo aí que supostamente teria 5.000 anos, pode fazer algum sentido científico. Segundo o relato desse texto antigo, o patógeno causador de doenças foi se tornando cada vez mais forte e que uma medida preventiva era o aprimoramento da imunidade. Os médicos que trabalham para o Dr. Naran detalharam 3 maneiras pelas quais essa infecção pode ser evitada. Existe um grande conflito nos dias de hoje, né, entre a medicina tradicional chinesa, a considerada magia ou curanderismo indiano versus a ciência. Bom, nós, meros ocidentais comuns, somos muito recentes no mundo, podemos dizer assim, devemos tentar separar o fato da fantasia, da mesma forma que julgamos a variedade de um suplemento médico chinês, segundo o qual os cientistas ocidentais provaram que o gengibre realmente tem propriedades antissépticas. Esses mesmos cientistas também sabem que o chifre de rinoceronte não substitui 50 miligramas de Viagra, ou seja, por um lado, existem muitas coisas da medicina chinesa ou do curanderismo indiano que já foram comprovadas cientificamente que fazem efeito, como também existem outras coisas que foram refutadas já pela ciência atual. Por outro lado, o fortalecimento do sistema imunológico, como dizem os médicos indianos, é cientificamente comprovado também para ajudar pessoas que estão passando pelo coronavírus, mas talvez em vez de perder um tempo valioso misturando bebidas com casca de frutas, por exemplo, todos devem saber a importância de perder peso, comer menos e tentar fazer o máximo de exercício possível, que melhora muito a imunidade. Bom, de acordo com o obesity.org e também o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, anunciaram recentemente que as condições relacionadas à obesidade parecem piorar o efeito do Covid-19. Além disso, as pessoas obesas que ficam doentes e precisam de tratamento intensivo apresentam desafios no gerenciamento de pacientes, pois é mais difícil intubar pacientes com obesidade. Bom, eu particularmente achei muito interessante esse assunto e eu acho que eu vou me aprofundar nele mais para conhecimento pessoal. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos sobre isso para a gente se aprofundar, para a gente discutir, enfim, para a gente agregar conhecimento. Assim eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Agora, se vocês me permitem uma colocação aqui, pode ter existido um outro patógeno
no passado. Não exatamente o coronavírus, mas um patógeno tão mortal para aquela época que talvez seja alguma coisa que para nós hoje tratamos com uma simples pílula. Então assim, é meio complicado a gente fazer uma associação direta desse patógeno antigo descrito nessas escrituras de 5.000 anos atrás da Índia com o novo coronavírus. Enfim, eu não sei o que vocês acharam, fala pra gente aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Meus amigos, eu confesso a vocês que eu tô bastante desestimulado, mas eu não vou parar de produzir conteúdo não, tá? Tô desestimulado de continuar aqui com esse canal do jeito que tá. Visualizações muito fraquinhas pro número de inscritos aumenta e o número de visualização cai, o YouTube fala que vai resolver e não resolve. Eu sinceramente tô pensando em recomeçar do zero, tô sendo sincero pra vocês, tá? Fiquem atentos, logo logo talvez eu possa estar divulgando outro canal aí pra gente recomeçar do zero, enfim. Mas eu vou continuar postando vídeo aqui também, até o outro canal se estabilizar, eu ver que o engajamento tá melhor lá, e a gente continua a partir de lá. Não sei, vamos dar tempo ao tempo e vamos ver. Eu vou passar mais esse mês aqui produzindo conteúdo, vou fazer de tudo para publicar mais de um conteúdo por dia, em horários diferentes, pra gente ver o resultado. Você que é novo por aqui, você que já tá aqui, mesmo com o sino ativado, tá? Verifique se está inscrito receber todas as notificações, mas não espere o YouTube te notificar. Venha todos os dias conferir, porque o YouTube não vai recomendar meus vídeos para você. Essa é a verdade. Alguns haters, algumas pessoas que não são muito chegadas ao meu trabalho, não gostam muito de mim por uma série de questões ideológicas, enfim. Dizem, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Olha, se fosse assim, o meu canal tinha diminuído o número de inscritos, não tinha aumentado. O número de inscritos desse canal praticamente dobrou do ano passado para cá. Mais do que dobrou. Eu fiz mais de 1 milhão de inscritos do ano passado para cá. E eu já tinha mudado o assunto. Ou seja, quando eu fiz um pouco mais de 1 milhão de inscritos, eu decidi mudar o conteúdo desse canal e apresentar uma nova proposta de conteúdo. Então eu ganhei mais 1 milhão de inscritos com esse novo tipo de conteúdo que eu estou produzindo. E aí? É normal o número de inscritos ir aumentando todos os meses e o número de visualização ir caindo? Não faz sentido. Enfim, eu conto com a ajuda de vocês, um grande abraço, shalom.